Programa O D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime. Encontrei um sujeito na rua outro dia, ele falou assim, me divorciei, falei, verdade? Não dava mais certo. E aí ele falou, coitado dos meninos, ele falou, mas o que aconteceu? Eu falei, fui lá, o juiz falou que na separação as crianças iam ficar com quem ficasse com a maior parte dos bens. Aí ele falou, enfim, aí eu falei, ficou com a sua ex-mulher? Ele falou, não, ficou com o advogado. Essa foi ruim, não? Ave Maria. Enfim, os advogados. Dia 18 de novembro tem eleição da OAB aqui em Sorocaba. E eu achei que ia ser engraçadinho começar com uma das infinitas piadas que em torno dos advogados. Mas o assunto aqui é sério. Dr. Eric, da situação, né, mantendo aí a chapa do Dr. Alexandre Guzuco, Dr. Ivan e o Dr. Márcio, né, chapas de oposição à continuidade, que é o Dr. Eric. Os três aqui num debate de alto nível no D da Questão e você é o convidado. Não perca, tá muito legal. O D da Questão de hoje vai ser diferente, é um debate, né, sobre a eleição da OAB, dia 18 de novembro. Né, os advogados sorocabanos, assim como do Estado de São Paulo, do Brasil, vão às urnas escolher os seus dirigentes. Aqui em Sorocaba são três concorrentes, né? Dr. Eric pela situação, Ivan e o Márcio pela oposição. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui no D da Questão. Esse debate vai pegar fogo ou é de ideias? Debate de ideias, Deda. É um prazer estar aqui no D da Questão, né? O debate deve ser de ideias, para proporcionar aos colegas e colegas advogados que nos assistem as diferenças entre as três chapas que se apresentam a administrar nossa sucessão, né? E a população de uma forma geral. A OAB ela tem uma característica diferente das demais entidades. Além de nós defendermos os interesses corporativos dos advogados, nós também temos um papel fundamental na defesa dos direitos difusos e coletivos. Então, o debate ele deve ocorrer no campo das ideias. Ivan? Não vai ter briga, o debate tem que ser nas ideias e faz parte do jogo. Vai ter uma emoção, o jogo é emocionante e gostoso, mas no final o presidente precisa de todo o apoio e vai ter o nosso reconhecimento. Os meus adversários se ganharem, como sempre, nunca faltei com a convocação da Ordem dos Advogados do Brasil, em todas as vezes que fomos convocados. Márcio? Deda, obrigado primeiramente por estar aqui, em nome do meu grupo Chapa Muda OAB, é um prazer estar aqui com vocês, com os dois candidatos amigos. Quero deixar bem claro, não existe mal nem bem, nem perdedor e ganhador. Enfim, somos todos colegas. A partir do dia 18 somos colegas. Da nossa parte, o que divergimos são ideias e ideais. São apenas ideias e ideais divergentes. O restante somos colegas, amigos, irmãos de classe, que preocupado com a nossa classe, queremos dar algo novo. Márcio, aí eu pergunto para você e depois na sequência para vocês. Para que, então, ser candidato? Se você tem um candidato de situação, para que você quer que mudar? O que você está querendo fazer que não é feito? Deda, nessas minhas indas e vindas, eu quero ser candidato por duas razões. A primeira delas, Deda, é com relação que eu nasci e cresci dentro do direito. Meu pai trabalhou por 41 anos no primeiro cartório de registro de imóveis e tive a oportunidade de, naquela época, ser engrandecido a nossa classe. O advogado era chamado de doutor. Hoje, e o segundo motivo, e hoje, infelizmente, essa característica, essa desvalorização, infelizmente, vem ocorrendo em nossa classe. Quero muito participar dessa mudança. O segundo ponto é que nessas minhas indas e vindas, eu tenho observado que a mudança é salutar e necessária. Oxigenar a ordem, algumas mudanças, fazendo uma OAB mais para a advocacia, uma OAB para o advogado iniciante, OAB para as mulheres, enfim, essas são as nossas propostas que não vamos poder estar debatendo. Tenho 30 planos de propostas a propor para a nossa subseção. Eric, por que você quer continuar, né, nessa gestão e o que é que vocês fazem que o Márcio não vê atendido? Bom, Deda, eu me coloquei à disposição da categoria na condição de candidato a presidente
por conta das experiências que eu tive ao longo da minha trajetória profissional dentro da subseção, né? Eu fui membro de comissão, eu fui presidente de comissão de esportes e atualmente sou membro da comissão de direitos e prerrogativas. O mandato do Dr. Alexandre Uguzuco, na minha opinião, né, trouxe diversas benfeitorias à advocacia sorocabana, como por exemplo a implantação do Conselho Regional de Prerrogativas, né, a obtenção de uma área ao lado do Fórum Estadual, onde nós pretendemos, junto com a seccional e a CAASP, que é o nosso braço filantrópico, construir a nova Casa da Cidadania. E essa característica que o Dr. Márcio colocou, relacionada ao apoio ao jovem, à mulher advogada, nós vamos aperfeiçoar o que tem sido feito, né? O Dr. Alexandre já teve diversas iniciativas na qualificação do jovem profissional, oportunizando a mulher na sua essência, no exercício do seu mistério, né? E nesse sentido, nós, da chapa Juntos Podemos Mais, né, que é o nome da nossa chapa, chapa 1, nós colocamos 2 mulheres na diretoria executiva, a doutora Emanuela Barros e a minha vice, e a única vice-presidente que concorre ao pleito, né, gostaria de ressaltar isso, e a doutora Gabriela Vieira, nossa tesoureira, que é um cargo de suma importância, né, para a administração da associação. Ou seja, será ela, em conjunto comigo, né, na condição de presidente, que iremos gerir os recursos da subseção. E eu gostaria de enfatizar uma proposta para o jovem advogado que nós estamos querendo implantar aqui na cidade de Sorocaba, que é o escritório modelo. O escritório modelo é um escritório compartilhado que vai ser utilizado dentro da nossa subseção, né, por qualquer advogado. A gente fala jovem advogado, mas qualquer advogado que queira utilizar esse espaço vai estar utilizando, né. É uma experiência que nós estamos trazendo da subseção de Santos, onde já funciona esse tipo de escritório compartilhado e funciona muito bem. Então a gente quer acolher sim esse jovem advogado, essa mulher advogada da subseção, melhorando aquilo que o Dr. Alexandre fez nos últimos anos. Tá certo. Ivan, você chegou no finzinho lá, eleição dia 18, as inscrições até o dia 17 de outubro, foi a última chapa inscrita, surpreendeu todo mundo imaginava o Eric e o Márcio aí no pleito. O que te motivou? Eu estou há 30 anos advogando, eu comecei antes da Constituição de 88, quando o advogado não era bem-vindo nem em delegacia de polícia. Era um inferno. O desrespeito ao cidadão e à pessoa do advogado era muito maior. Passaram-se 30 anos e eu continuo percebendo esse desrespeito. Tive agora, coisa de uns 2 meses, um problema seríssimo, quase saímos no braço, com o presidente de uma comissão de inquérito administrativo no âmbito do Estado de São Paulo. Deplorável, lamentável. E a ordem não pode fazer muito, porque ela não pode estar presente em todos os pontos. Eu saio gritando basta. O nome da nossa chapa é basta. Basta a situação omissiva de todos que ainda porventura estejam, e estou dando nossa cara para apanharmos, porque a nossa chapa vai ser, e a minha gestão será, 100% prerrogativas. E o advogado vai poder fazer a defesa do seu cliente, que é um direito republicano dos cidadãos antes de ser do advogado, e representa o cliente. E toda vez que uma autoridade me assaca contra um advogado que representa um cliente, ela assaca contra o cidadão brasileiro. Ela vai ser devidamente corrigida na base de ação coletiva, ação judicial. Vamos levar para o judiciário a revisão dessa autoridade. E oxalá consigamos retirar-lhe o cargo e os vencimentos, porque estamos numa república de longa data e há quem não ache ou acredite que isso já existe. Então vamos fazer a lei. Para isso, você tem que sair da parte crítica, largar de ser estilingue, ser vidraça. Estou me posicionando. O SAEG, o nosso presidente para seccional, está comigo, me convocou, caso eleito for, para presidir a Comissão Estadual de Prerrogativas, e prerrogativas vai ser o ponto forte da nossa gestão. O jovem advogado, as mulheres advogadas, me perdoem, serão todos tratados igualmente. O jovem advogado que não tem dinheiro ou não tem experiência, eu sugiro o que eu fiz e todos os meus antepassados fizeram. Junte-se a um velho advogado, faça uma boa parceria, porque a roda vira e amanhã você é sócio desse escritório e sejam felizes para sempre. Não faça sozinho. Vai trabalhar muito, ganhar muito pouco e ter honorários aviltados. Junte-se a um velho. Faça parceria. Tá certo. Vocês, nesses momentos, foram muito claros, né, em se dirigir ao advogado, né? São 4.300, mais ou menos, aptos a votarem aqui em Sorocaba. São 2.800 que estão militando, estão lá na ativa. Mas quem paga anuidade pode ir lá e exercer seu direito de voto. Quem pagou, na verdade, até o dia 17 de outubro, né, um mês antes do pleito dia 18 de novembro. Então, quem não pagou já não pode participar. Então, quem pagou está lá, está apto para essa eleição. Agora, eu queria que vocês falassem um pouco, né,
não diretamente para o advogado, mas para a sociedade em geral, tendo em vista que vocês representam, né, e ao longo da história, principalmente da reabertura política, a OAB ela sempre toma determinados posicionamentos, né, que tem uma influência na sociedade. Qual é o ponto hoje, né, que a OAB se vê à frente para se defender? Eric, o que a OAB defendeu até agora e o que vocês têm para defender para a sociedade, se colocando para a sociedade, a partir do momento em que esse pleito acaba, você vier a ser eleito advogado? Bom, Deda, como você bem colocou, né, a OAB ela tem esse viés constitucional, né? Além de ela defender os interesses dos advogados, os interesses corporativos da advocacia, ela tem essa obrigação constitucional de defender os interesses difusos e coletivos, né? Ao longo da nossa história, a OAB participou de processos de reabertura política, a lei do ficha limpa, mais recentemente, né? E hoje nós temos uma ação forte, junto com diversas outras entidades de classe, de combate à corrupção. Eu acho que esse é o grande mal hoje que assola o país, e a OAB ela tem que ser protagonista nesse papel. Eu acho que o grande papel que a OAB tem hoje nessa etapa da história é se unir às demais entidades civis organizadas desse país e combater em conjunto esse problema que assola o país, que é a corrupção. Ivan, você sendo eleito, qual que é a sua bandeira para a sociedade? A OAB não deve, ela tem um viés, eu sou contra isso, faz parte do basta, ela tem um viés de pretender representar a sociedade. A sociedade é representada no Congresso Nacional, no Poder Legislativo. A OAB não deve se imiscuir nesse ponto. Ela deve defender os advogados que defendem os cidadãos. Não se esqueça que a relação do cliente-advogado é uma relação de o cidadão contra um outro cidadão privado ou contra o Estado, altamente organizado. Portanto, uma advocacia livre, sem peias e com a liberdade de representação, ela implica liberdade de defesa do cidadão na sua plenitude. Isto é constitucional, isto é do jogo. Quem tem que ser protegido é o advogado que se expõe representando o cliente. Então o advogado não tem prerrogativas propriamente dita. A prerrogativa do advogado é para a salvaguarda do cidadão republicano. O que vamos fazer? Já está escrito e já colocado, é um tripé. Prerrogativas, garantir o trabalho do advogado através das prerrogativas, defendendo as prerrogativas do advogado. Agora com muita eficiência e muita contundência. Não vamos mais usar o nosso velho desagravo. Há autoridades que colecionam desagravo. Nós vamos, oxalá, retirar a autoridade do cargo, através do devido processo legal. Muito bem, primeiro do tripé, a prerrogativa. Segundo, a prestação jurisdicional, fundamentada, como reza o artigo 93.9 da Constituição Federal, e em qualquer e todo despacho, porque a jurisdição tem que ser respondida pelo Estado juiz, a prestação jurisdicional tem que ser motivada e há de responder sim ou não fundamentadamente ao pleito dos cidadãos. Terceiro e último, o apoio logístico da advocacia nas salas da ordem. Portanto, a ordem e os advogados para o cidadão privado, a ordem fora da política partidária, até porque no Conselho Federal não podemos ter eleição direta, não sabemos o que fazem lá. A ordem não pode entrar na política. Quem está na política é o Poder Legislativo e a revolução se faz pelas ruas, não pela Ordem dos Advogados do Brasil. Márcio, você. Teda, a Ordem dos Advogados do Brasil sempre foi a guardiã da Constituição. Prezamos sempre o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, o contraditório. E, acima de tudo, Teda, a Ordem é uma instituição independente, apartidária. Qual foi o posicionamento da Ordem em nossa cidade quanto à questão do lixo, quanto à questão da merenda escolar, quanto ao caso da dengue? A Ordem vai se posicionar. Com a nossa chapa, muda a OAB, nós iremos se posicionar. Você pode ter certeza, porque não somos apartidários. Nós somos independentes. Tá certo. Esse foi o primeiro bloco, né, dessa pequeno debate, né, sobre o pleito aí da representação local da OAB aqui de Sorocaba, né? Dr. Eric, Dr. Ivan, Dr. Márcio. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente dá sequência a esse papo gostoso aqui. Claro que interessa para os advogados que vão votar, mas ficou bem claro
que interessa para você aí de casa, afinal, eles também atuam, né, daquilo que é de interesse geral da sociedade. A gente já volta, até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Bom, estamos de volta com o Dedo da Questão. Hoje, debate, né, sobre os candidatos, né, em torno dos candidatos, das candidaturas, das ideias e quem pleiteia comandar a OAB aqui de Sorocaba, né? Torelli, Torivan, Dr. Márcio. Pergunta que eu quero começar nesse bloco, né? Nós tivemos aí, né, recentemente o José Dias Cabral, que é um advogado pertence à OAB aqui de Sorocaba, assessor parlamentar do vereador Hélio Godoy, da Câmara de Vereadores de Sorocaba, teve atendendo um cliente na cadeia de Capela do Alto, e lá atendendo o cliente teve a voz de prisão, foi preso, né? E aí o conselho da OAB, doutor Antônio Delgado Lopes, entrou com uma representação do Tribunal de Justiça pedindo um habeas corpus, que seria a liberação do doutor Cabral. Pois bem, o que me impressionou dessa situação foi algumas manifestações no meu blog, quando dei essa notícia, de cidadãos normais, né, aqueles sem ligação, aquele que é um cidadão comum, que não é advogado, não é nada, se expressando da seguinte maneira: a OAB só defende bandido, o que a OAB tem que pedir um habeas corpus? Qual que é a visão que vocês têm dessa situação em particular e principalmente da reação que a sociedade tem a um comportamento da OAB? Bom, Dedé, eu quero colocar assim, inicialmente, para nós todos, acredito que foi uma grande surpresa o fato, né, do Dr. Cabral, um advogado conhecido da cidade, um advogado com relevantes serviços prestados, professor acadêmico, enfim, para todos nós foi uma grande surpresa. A questão da atuação do Conselho Geral de Prerrogativas é prevista nos nossos estatutos, né? A OAB, ela tem por responsabilidade defender o seu assistido e, inclusive, é previsto que ele responda às acusações que são impostas a ele dentro de uma sala de Estado Maior, né? Essa é a legislação e é dever da OAB defender o colega advogado nas suas prerrogativas profissionais. A questão de mérito, se ele é responsável pela acusação que pesa contra ele ou não, isso ele vai ter os advogados dele, né, que vão fazer a defesa de mérito dele na ação. A responsabilidade da OAB, enquanto instituição, é defender os interesses do seu assistido, do seu inscrito, do seu advogado. Ivan, qual é a sua visão disso? No exercício das funções, o advogado tem que ser definido pela OAB. É a função institucional legal da OAB. A pessoa pode passar a vida sem ela vai ter necessariamente que passar nas mãos de ela vai ter que ter, quando tudo faltar na vida, ela vai ter a família e tudo, ela vai ter que ter o cachorro, o anjo da guarda e o advogado. Se ele não gostar do cachorro, vai ter o anjo da guarda e o advogado. Se ele não acreditar em anjo da guarda, ele vai ter só o advogado. Portanto, cuidado. Deixa o advogado trabalhar, porque é o advogado e o cliente contra o mundo. Até essa opinião altamente preconceituosa, errada e desviada. Bandido depois de transitado em julgado, pelo amor de Deus. E a sociedade tem que aprender, inclusive que essa prisão espetacular que a imprensa cobre é prisão processual, não é prisão pena. Ela não serve para nada, a não ser para o oba-oba noticiário. A prisão pena, com o trânsito em julgado, que é a prisão propriamente dita. O resto é tudo para segurar o processo e a periculosidade do elemento. Então a sociedade precisa ser esclarecida nisto. Não deixe alguém sem advogado.
As piores ditaduras fazem isso. As maiores violências da história foram feitas assim. Não se deixa alguém sem defesa. Isso é impiedoso. Por favor, arejem suas mentes. E, por favor, perguntem quando tem dúvida. Direito é um pouco complexo, mas não pode ter esse preconceito. Todo mundo pode ter um advogado. E mais um cachorro e um anjo da guarda, quando tudo faltar e tudo acabar. É certo. Márcio? É mistério da Ordem dos Advogados do Brasil defender seus inscritos. E assim venham fazendo. Existe o princípio da inocência, da ampla defesa e do contraditório. Até que se prove o contrário, nós temos o direito de ser investigado. E o princípio da inocência tem que ser estabelecido para a sociedade. Agora, é dever da ordem, como assim tem feito, tem assim procurado fazer, através do canal de prerrogativas, a defesa dos seus inscritos. E assim vem fazendo. A sociedade não pode prejulgar, até porque temos casos famosos, né, de já ter essa condenação via imprensa e depois o jurisdicionado ser declarado inocente, né? A escola base é uma delas. Então, nós entendemos, no entender da chapa Muda a OAB, tem que ser defendido as prerrogativas do advogado, do inscrito, e sempre a presunção do princípio da inocência. A gente está encerrando esse debate e é bastante interessante, né, ver a forma como cada um de vocês se manifesta, porque isso demonstra a pluralidade, né, o didatismo de cada um. E vocês falam diretamente com o advogado, que é quem vão votar em vocês, mas falam com a sociedade, o que eu acho que é fundamental. E até nessa função de vocês falar na sociedade, eu queria deixar as considerações finais de cada um, partindo de um ponto, né, que, no geral, todo mundo acaba tendo isso, né, em mente. Existe algo por trás da candidatura de vocês? Ou seja, vocês têm a pretensão de concorrer a algum cargo político no futuro? Eric? Bom, Deda, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade desse debate democrático com o doutor Ivan, doutor Márcio, um debate em alto nível, que pode esclarecer ao advogado quem seria a melhor opção de escolha no pleito do próximo dia 18. Eu tenho a minha pretensão de exercer e comandar a OAB nos próximos 3 anos apenas. Eu acho assim que o encargo que a OAB traz a quem for ser o presidente é muito grande, né? Então eu termino meu mandato daqui a 3 anos e volto me dedicar exclusivamente às minhas atividades profissionais no meu escritório. E não tem nada por trás. Eu particularmente acredito muito no grupo que nós montamos, que nós fazemos parte. É um grupo jovem, é um grupo motivado em trazer melhoras para a advocacia sorocabana. E formando essa unidade, né, como foi bem colocado por todos aqui, todos nós podemos e devemos contribuir com a OAB, e por conta disso é que é o nome da nossa chapa, é a Chapa 1, Juntos Podemos Mais. Tá certo. Obrigado. Ivan? Jovem advogado, envelheça, como convocou Nelson Rodrigues no obra dele. Não, a minha pretensão política só virá se um dia tiver o parlamentarismo, voto distrital e não obrigatório no nosso país. E pelo visto vai ser muito longe. Eu estou candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Sorocaba, porque eu acho que a Comissão de Prerrogativas vai ter que ter uma força maior e uma eficácia maior. Vamos transformar o desagravo em alguma coisa obsoleta. E a cidadania republicana vai se fazer presente e concreta. Conto com o seu voto, respeito os votos divergentes, somos apenas mais uma proposta. Mas com uma coisa, basta. Márcio? Deda, os telespectadores, colegas, amigos, é um prazer estar aqui com vocês, divergindo, ideias, ideais, mas peço para que no dia 18 de novembro os colegas votem pela mudança. Tem sido isso o meu mistério da nossa classe. Por onde eu tenho andado, por onde eu tenho diligenciado, o grito da mudança, a expectativa da mudança é salutar e necessária. Vamos oxigenar a OAB, vamos fazer uma casa mais acolhida, vamos acolher os advogados, as advogadas, vamos fazer uma mudança, vamos fazer uma ordem para a advocacia. É isso que o grupo da nossa chapa Muda a OAB quer.
e pretende. E se Deus quiser, vamos à vitória. Tá certo. Um agradecimento todo especial, né? Ao Márcio, ao Ivan, ao Eric, a você aí. Um rápido intervalo e eu volto com um café, falando um tchau definitivo para você. Até já. Ana Abelha. São 14 anos participando das histórias mais lindas, de sonhos realizados, dos melhores momentos da vida de tantas pessoas. Temos na lembrança cada cliente que, nesse tempo, nos ajudou carinhosamente a escrever a nossa história também. Ana Abelha, uma doce escolha. Avenida Mário Campolim 570, no Campolim, em Sorocaba. Telefone 3212-4545. Visite nossa loja. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Bom, chegou a hora de falar tchau no dedo da questão. Não podia ser diferente, que são com todos os advogados, né? Conheço tantos, olha, a Ângela Fiorenzo, que também é jornalista, preside a ASE, doutora Regina, Sônia Dini, né? O Dante Catuso, né? Advogado tradicional aqui de Sorocaba, né? Com todos vocês, né? Doutor Baldi, enfim, com todos vocês, com vocês que vão votar, né? E com vocês, né? Que acompanham o Dedo da Questão. Tchau, esse café com todos vocês. Delícia. Olha, é de verdade. Vocês acham que não é, mas é de verdade. Tchau. Advogados, bom voto para vocês. Tchau. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.